Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com a ideia de referência externa, dando continuidade à videoaula anterior, onde nós falamos de referência absoluta, porém, neste momento falando de referência externa. Lembrando que a referência, quando a gente fala de Calc ou Excel, é a possibilidade de você, numa determinada célula, fazer o apontamento de um endereço no qual você quer fazer um determinado cálculo ou aplicar uma função. Fazendo ainda a propagação desse cálculo ou dessa fórmula para outras células, evitando a redigitação em cada célula de uma determinada forma. Então, a referência é uma técnica que ajuda na elaboração de planilhas. Bem, na aula de hoje, como eu já disse, nós vamos trabalhar com a ideia de referência externa, que é o quê? É você referenciar um determinado endereço ou um conjunto de endereço, porém que não está no mesmo lugar da planilha que você está trabalhando. Imaginem que eu quero referenciar numa planilha, fazer um cálculo médio considerando outras planilhas. E aí entra a ideia de referência externa ao elemento atual que eu estou trabalhando, buscando em outros lugares. Então, o Calc permite a gente fazer isso. Eu quero demonstrar na prática como que eu faço isso neste aplicativo. Para fazer este exemplo, eu imaginei aqui o seguinte exercício. Vamos dizer que nós temos 5 alunos, os quais cursaram 2 módulos já de uma determinada disciplina. E em cada módulo, eles fizeram 2 avaliações, um trabalho e uma prova. Essas avaliações gerou um resultado médio que eu chamei de nota final, por módulo. Bom, eu criei 3 folhas de cálculo dentro de uma planilha que eu chamei referência externa. Na primeira folha de cálculo, que eu chamei de módulo 1, eu apliquei a fórmula média e chegou a esse seguinte resultado aqui, para cada aluno. No módulo 2, eu criei uma nova planilha, considerando os mesmos dados, porém com valores diferentes para as 2 avaliações, gerando, através da função média, mais outros resultados. E na terceira folha de cálculo, que é aqui que eu quero marcar a ideia de referência externa, eu vou mostrar para vocês como que é possível a gente fazer o cálculo de uma média considerando dados que estão em outros lugares. No nosso caso, em outras 2 folhas de cálculo, uma chamada módulo 1 e a outra chamada módulo 2. Bem, eu não vou fazer o exemplo de como que eu calculei a média nas folhas de cálculo anteriores, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês já entenderam isso no decorrer da nossa disciplina. Então, vamos trabalhar diretamente nesta folha de cálculo. Bem, aqui eu já tenho o resultado feito, mas eu vou apagá-lo e vou fazê-lo novamente para demonstrar para vocês como que eu vou calcular isso. Um outro elemento que eu vou estar trazendo na aula de hoje é a função arred, que é a função de arredondamento. Porque vocês vão perceber, à medida que eu vou fazer os cálculos aqui, que o resultado não vai dar um resultado... ele vai dar um resultado quebrado, né? Considerando casas decimais, não vai dar um resultado arredondado. É importante dizer que o Calc, tanto o Excel quanto o Calc, eles possuem a possibilidade de você fazer o arredondamento de dados. Digamos que normalmente as notas de avaliação são arredondadas, né? Então você usa a função arred para fazer esse arredondamento. Então a gente vai estar usando essa função hoje também. Bem, mas vamos ao que interessa. Referência externa. Então, eu vou criar, nessa minha coluna chamada média final, uma fórmula para calcular a média considerando as folhas de cálculo anteriores. Então, vamos lá. Vou chamar a função média, vou abrir parênteses e vou dizer qual é o primeiro
elemento que ela tem que buscar. O primeiro elemento que ela tem que buscar está na planilha, na folha de cálculo chamada módulo 1. Então, eu vou pegar aqui a nota final do primeiro aluno. Eu clico na nota final e volto para a última folha de cálculo, média final. Vejam que ele busca esse dado automaticamente, trazendo aqui, ó, que ele pegou do módulo 1 o intervalo, o endereço F5, coluna F, linha 5. Para dar continuidade na busca de um outro endereço, eu uso o sinal de ponto e vírgula. Aí ele me permite que eu trate de um outro elemento. Agora eu vou buscar esse outro elemento na folha de cálculo módulo 2. Vou pegar novamente a nota final do primeiro aluno. E volto para a última folha de cálculo chamada média final. Vejam, na minha fórmula eu tenho o cálculo da média que está na coluna F5 da folha de cálculo módulo 1 e que está na coluna F5 da folha de cálculo módulo 2. Eu vou dar um Enter, ele faz o cálculo médio considerando os endereços referenciados nas folhas de cálculos anteriores. Agora eu uso a referência relativa arrastando para propagar a minha fórmula e eu tenho um cálculo médio da nota dos alunos. Vejam que aqui na coluna ao lado, que eu já usei a fórmula ARRED, eu vou usá-la novamente para demonstrar para vocês, ele faz o arredondamento do cálculo médio gerado pela fórmula anterior. Como é que eu faço para chamar essa função ARRED, então? Eu vou apagar aqui o meu cálculo e vou demonstrá-lo para vocês. Sinal de igualdade, chamo a função ARRED, abro parêntese e digo que valor que eu quero que ela arredonde. Então, eu vou pegar o valor da célula G5, que corresponde à média final do primeiro aluno. E aí, uma coisa importante de destacar aqui na função ARRED, que além de eu dizer qual é o valor que eu quero arredondar, eu tenho que dizer também quantas casas decimais eu quero que esse arredondamento considere. Neste caso, como eu quero um valor exato, eu vou dizer que eu quero 0 casas decimais. Bom, então como é que eu faço para dizer isso? Eu venho aqui no F de X, que é o assistente de funções. Ao clicar em cima, ele vai chamar a tela assistente de função da função que eu já estou trabalhando, que é o ARRED. E aqui no lado direito eu tenho a opção número e contagem. Número está se referindo ao número que ele está pegando da célula G5. E a contagem, eu vou dizer quantas casas decimais eu quero que ele conte. Neste caso, eu estou dizendo que eu não quero que ele conte nenhuma. Por quê? Porque eu estou arredondando para 0 casas decimais. O que a minha função fez? Fez o cálculo arredondamento. Se vocês observarem, a média final do primeiro aluno é 9,25 e a arredondada ela ficou em 9 pontos, né? Então, agora eu vou propagar essa minha fórmula pela referência relativa, arrastando, e ele faz o cálculo para as demais células, considerando a mesma função. Então, nesta videoaula de hoje, eu tentei mostrar para vocês 2 conceitos. Referência externa, que é aquela que eu referencio um determinado endereço de célula de um outro lugar, e a função ARRED, que é a função de arredondamento, considerando ainda a ideia da função média, que é uma função clássica que a gente usa bastante quando trata de planilha de cálculo. Numa próxima videoaula, vou estar trabalhando num outro conteúdo sequência da nossa disciplina.